Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Michele Carvalho, advogada e escritora. E aqui, em clima de férias de mês de janeiro, eu tô aqui para trazer coisas boas. O Café Literário tá assim meio que de férias, com reformulação, mas tô aqui para trazer para vocês a possibilidade de muitas coisas diferentes. E quem está me assistindo aí pelo canal, dá um like, comenta, curte, compartilha. Quem está me assistindo pela TV Verde também, um beijão para vocês. Quem quiser adquirir os livros, tem meu livro, tem vários livros, né? Vocês sabem que eu tenho vários livros. Só me adicionar Michele Carvalho Escritora em qualquer uma das redes sociais. E eu tô aqui para trazer mais um pedacinho do projeto Metamorfose, que trouxe mulheres incríveis. Dessa vez, gente, é internacional, tá? A pessoa que eu bati o papo é lá do Japão. Tá no Japão, mas é daqui, é cria nossa, Michele Torres. E ela é artista plástica e professora. E ela vai falar sobre o impacto da pandemia em crianças dentro e fora do país. Mas além disso, ela tem uma mensagem maravilhosa para a gente iniciar esse ano. E eu espero que vocês curtam muito, porque foi um prazer entrevistar uma amiga de infância. Entrevistar não, né? Conversar, porque eu não sou entrevistadora. Mas espero que vocês curtam bastante. Vamos lá? Beijo! Esse é o Metamorfose em mais um dia, em homenagem ao mês dos pedagogos e dos letrólogos. E hoje nós trazemos uma letróloga diretamente do Japão, que a internet deu aí um golpezinho na gente, mas a gente é mais forte do que isso. E obrigada por todo mundo que está voltando. Oi, Ju, voltou, a Cíntia, Mi, já vou te chamar. E aí, a gente vai entrar. Cadê a Mi? Pessoal, volta todo mundo. Voltei. O negócio tava bom demais. Olha, agora a imagem tá ótima. Maravilha. Tá linda, perfeita, não tem um negócio, não tem um quebradinho. Ai, que ótimo, que ótimo. Então foi bom cair. Foi bom cair, agora vai ser assim. Vamos dar uma pincelada. Olha, gente, só para retomar aqui, a Michele é minha amiga de 600 mil anos, né? Nós crescemos juntas, ela é letróloga, ela é professora, ela é artista plástica, ela é tudo de bom. E ela estava falando aqui com a gente exatamente sobre essa diferenciação de cultura entre a criança do Brasil e a criança lá fora, e as dificuldades que ela encontrou por lá, e principalmente depois da pandemia também, né? Porque é o que a gente está passando aí. Pode falar aí, minha amiga. Então, retomando o que eu estava falando, no caso das crianças aqui, a gente precisa ter um cuidado também com esse lado emocional, esse voltado para adaptação, não só de um novo ambiente, mas de uma cultura totalmente diferente do que ele está habituado. Porque embora seja uma escola brasileira, onde eu trabalho, onde eu estava trabalhando, né, no caso, temos culturas diferentes. A gente precisa se adaptar, não é simplesmente a escola brasileira, vamos aderir à cultura do Brasil e que se dane. Não, não é assim. Nós estamos no país adaptar né, o nosso conteúdo, ritmo, a cultura do país onde nós estamos. Então a gente precisa receber essa criança que vem do Brasil, né, e readaptá-la a um novo sistema, a um novo ambiente. E a gente também tem muitos casos de crianças que os pais vêm, levam para uma escola japonesa, mas aí não consegue se adaptar, fica durante alguns meses, um ano, enfim, e depois traz para a escola brasileira. Aí decide que quer ficar no Brasil, volta para a escola japonesa, ou então está na escola japonesa durante anos, aí resolve voltar para o Brasil, vou colocar um ano na escola brasileira. E aí vem esse aluno que não tem bagagem de uma escola brasileira, que mal sabe falar o português, e vem para a nossa escola. Então, são vários fatores que influenciam no nosso dia a dia. A gente precisa se adaptar a todos esses tipos de situações.
que a gente encontra aqui. Nossa. Então é um desafio, né? Tudo bem, no Brasil nós temos também salas multisseriadas, inúmeras situações, né? A gente não tem aquela turminha perfeitinha, nivelada, até porque cada um tem um ritmo diferente, né? Cada um tem um ritmo de aprendizagem, cada um tem uma área onde tem um pouco mais de facilidade. Então, diferenças nós vamos encontrar. Mas por conta da cultura tem esse diferencial aí. E em tempo de pandemia, como é que foi aí a pandemia aí? As escolas fecharam? Como é que ficou isso? Não, então, bem diferente do Brasil, nós não paramos. Para não dizer que nós não paramos, nós ficamos no ano passado, no mês de abril, que nós paramos só o mês de abril, porque os casos ainda estavam intensos e no ano passado nós ainda não sabíamos direito como lidar com a situação, não que hoje a gente saiba, né? Mas era tudo muito novo, os casos aumentando, então houve essa necessidade de pararmos, mas continuamos com as aulas online. Só que, pelo menos aqui, a gente viu que não funcionava tão bem. E por conta dos costumes, dos hábitos, a gente retornou, não só a nossa escola, até porque nós nos movemos de acordo com o governo, né? A gente segue sempre as orientações da prefeitura, as orientações do governo, então as escolas se movem dentro daquilo que é colocado pelo governo, né? E nós não paramos. Lógico que com todos os cuidados, o uso de máscaras, todos os dias antes da criança entrar para a sala de aula, a gente tem que medir a temperatura. Se essa criança estiver com febre, ela não pode ficar, ela precisa retornar para casa. Se ela teve algum contato com alguém, ou se na família alguém está com febre, a gente pede para retornar para casa, esperar para fazer o teste. Então a gente procura ter várias medidas de segurança. Isso não só nas escolas, mas nos trabalhos também, né, nas fábricas, porque aqui a gente não parou. Tem algumas restrições, algumas limitações, né, um distanciamento social, as salas sempre a gente procurando manter as salas arejadas, né, com as janelas abertas, mesmo no período de inverno. Ligávamos o ar-condicionado, mas as janelas sempre um pouquinho abertas. E falando das escolas brasileiras, né, as escolas japonesas também não pararam, né, e o número de alunos é bem maior, mas o porte das escolas também muito maior. Maior. Além de todos esses cuidados, a gente sempre conscientizando, né? Buscando conversar com os nossos alunos a respeito do problema que a gente enfrenta, que não é só aqui no Japão, de ter uma consciência, porque criança é criança em qualquer lugar e às vezes não tem noção da gravidade da situação. Então tem aquela luta para estar de máscara, para ter um cuidado, para não estar dividindo as coisas com coleguinha, que é complicado. Mas como eu falei, aqui a gente seguiu normal dentro do possível, né? Olha, tem mais gente entrando aqui. A sua irmã, Angélica, está de volta. A minha mãe, a Juliana Caruso, a Dilmeia, minha sogra. Várias pessoas aqui, seus aluninhos. A Elisete também está aqui de volta. A Litera Livraria, que é uma livraria lá de Teresópolis, que está com os meus livros também. Quem quiser comprar de Teresópolis, meus livros estão lá. O Renato, que falou assim, boa noite, Michele, boa noite para a entrevistada aí, que eu não sei o nome porque eu cheguei agora. Michele, prazer. É Michele também. E Renata, ela tá lá do Japão falando com a gente, tá? Mia, tem mais uma perguntinha aqui. Todas as pedagogas e professoras que eu entrevistei aqui falaram da importância dos pais estarem presentes na vida escolar dos filhos. Como é seu relacionamento com os pais aí no Japão e a atitude de presença, ou nem tanto, na vida dos filhos? Bom, isso é fundamental, a presença dos pais, porque quando a gente vai falar, seja uma criança, um adolescente, um jovem, independente da idade, não é um trabalho só do professor e não é um trabalho só da família, é um trabalho em conjunto, é um trabalho de parceria. A gente precisa estar em parceria. Infelizmente, a gente tem bastante dificuldades em relação a essa parceria. Não posso generalizar,
né? Sabemos disso. Tem pais que são bem presentes, são, ó, nota 10. E a gente vê o resultado. A gente consegue ver o resultado no aluno por conta disso. Porque não é só uma questão de cobrança, não é isso. Não é o pai, a família cobrar. Não é, mas é um incentivo. É a criança sentir que, tem alguém que se importa, minha mãe se importa com aquilo que eu faço, meu pai se importa, eles estão vendo que eu estou estudando, nossa, eles estão vibrando comigo. Não, se eu não fizer, eu vou decepcionar meu pai, vou decepcionar minha mãe. Né? Tem um monte de fatores que vão influenciar no aprendizado e no emocional dessa criança também. Ele vai se sentir importante, valorizado, incentivado, né? Então, só eu dentro da sala de aula procurar fazer a melhor aula, se em casa ele não der sequência a isso. Né? O que eu sempre conversei com os alunos e com os pais. Eu ou qualquer outro professor pode dar a aula mais excelente possível. Só que não adianta um dia, não adianta só na sala de aula. Aquilo ali precisa ser trabalhado durante toda a... Precisa desenvolver ali junto com os pais. Né? Mesmo que às vezes alguns pais falam assim, mas eu não entendo. Não tem problema, não é para você ensinar a matéria. Não é para você ensinar o conteúdo. Isso o professor vai fazer dentro da sala de aula. Mas é mostrar para o seu filho que você está ali, que você está presente, estimular, exatamente, dar um retorno para a escola, um retorno para o professor, né? Tá sempre em contato, para que a gente entenda a situação daquele aluno. Às vezes aquele aluno tem uma dificuldade ou tem um comportamento diferenciado na sala de aula que às vezes a gente não entende. Às vezes ele pode ter algum problema, não sei, são inúmeras as situações que se os pais não vierem conversar com a gente não vai saber. Então, a partir do momento que o pai vem e conversa, olha, nós tivemos um problema na família, ele passou por uma situação difícil, ou tem algum problema realmente emocional, físico, enfim, a gente vai entender o processo que aquela criança está passando, vai entender determinados comportamentos. Então, é muito importante que a família esteja presente. Eu entendo também que a vida é muito corrida, que os pais precisam trabalhar. Muitas vezes os pais pensam assim, eu tenho que dar tudo para o meu filho, né? Tudo de melhor para o meu filho. Eu estou trabalhando porque eu quero dar o melhor para o meu filho. E isso é bonito, né? Eu entendo o coração dos pais. Alguns falam assim, eu quero dar tudo que eu não tive para o meu filho, então eu vou trabalhar igual um louco, aí fico o dia inteiro trabalhando para dar os melhores presentes. Só que, na verdade, o que a criança mais quer é que o pai e a mãe sejam presentes. Muitas crianças já conversaram comigo. Professora, tia, eu não tenho tempo com os meus pais. Eu só queria poder conversar. Eu não converso com os meus pais, eu não converso com meus irmãos. Eles trabalham o dia inteiro. Então, eles sentem muita falta disso. É essencial, é essencial. Não basta simplesmente deixar na escola, a escola está cuidando. Sim, a escola está cuidando. Mas o pai precisa estar junto, ver o que está acontecendo, até mesmo para ver o que está sendo ensinado. Né? Porque em qualquer área nós temos vários tipos de profissionais. Não é porque eu sou professora e vou falar que é perfeito. Não, nós temos excelentes, mas nós temos também, infelizmente, colegas que... E às vezes, assim, o pai não sabe o que está acontecendo, o pai não sabe o que aquele professor, o que aquela professora está falando, está ensinando, está doutrinando. Às vezes é muito diferente daquilo que ele pensa, é diferente daquilo que ele acha. Então ele precisa estar do que está sendo passado, do que está sendo ensinado, daquilo que aquela dentro da escola. Bom, já que a gente está falando de sala de aula... Você... Tô ouvindo? Voltou. Tô ouvindo. Já que a gente está falando de sala de aula de escola, a gente teve uma experiência, né, nós duas, maravilhosa, com os aluninhos aí, que adoraram a Cindy e também Versos de Princesa, né, que muitos amaram, poesia,
Eu fiquei E eu queria que você surpresa. falasse um pouquinho disso aí para a galera aí. Como é que foi essa abertura, Me, né? que eles ficariam apaixonados foram as turminhas do sétimo ano, sexto e sétimo ano. É, no ano passado também nós conversamos, então tinha quinto, sexto e sétimo ano. E assim, que eles iriam ficar apaixonados por Cindy, isso eu já sabia, né? E eu contei, fiz toda uma graça com eles, e eles adoraram a possibilidade de poder pintar. E quando eu falei que você era minha amiga, que nós havíamos estudado Ai, que juntas, legal. eles ficaram fascinados. Nossa, você estudou junto com ela? E a Ai, que possibilidade de legal. conhecer a escritora de um livro, do livro que eles puderam ter acesso. Nossa, vamos conversar com ela. Para eles foi fascinante. Só que eu digo assim, Mi, o que me deixou mais assim feliz, impactada e até surpresa foi quando eles tiveram a curiosidade e o interesse pelo verso de Princesa Prometida, inclusive os meninos. Tanto é que quando eu fiz o Sim, pedido para você dos livros, alguns aham. meninos me pediram também versos de Princesa Prometida, porque eles queriam ler os textos, as poesias. E eu fiquei assim, oi? Falei, nossa, que Pois é, legal! gente. Né? Porque eu trabalho produção de textos, trabalho leitura, roda de leitura, eu faço o clube da leitura com eles, fazia, né? O clube da leitura, para quem não sabe, gente, eu não estou mais nessa escola, tá? Por isso que eu digo fazia. Mas eu trabalhava com o clube da leitura, onde eu levei vários livros, peguei alguns livros da escola, pedi para que cada um levasse um livro diferente também, e toda semana eles tinham acesso a um livro diferente, ficava lá um cantinho, eles precisavam ler, escrever, a gente fazia uma roda de leitura, conversávamos a respeito das histórias, estimulamos os outros coleguinhas, então a gente estava nesse ambiente, tentando estimular isso neles. E quando eu apresentei Verso de Princesa Prometida, e não só as meninas, mas os meninos também ficaram interessados. Eu falei assim, uau, que legal! Fiquei realmente muito surpresa e muito feliz, muito feliz. Nossa, que Foi legal. A Juliana muito falou aqui, legal. né? Os meninos, porque na turma dela os meninos também foram os que Uhum. mais gostaram de versos de princesa. Eles queriam mesmo, né? Né? Eles que querem. Professora, vai ter poesia hoje? Ela contou Uhum. aqui. E a sua irmã falou: Nossa, que máximo! Pois é. É Eu realmente, é o adorei. máximo. Eu adorei esse retorno deles e seu. Bom, voltado mais para a gente ter esse tempinho, porque era o que eu queria muito que você falasse também. Queria que você narrasse para a gente, para todos que estão assistindo aqui e para os que vão assistir depois, como é que foi a guinada na vida de sair do Brasil, ir para o Japão, se metamorfosear em artista plástica e ainda por cima estrear em uma das maiores exposições de arte do Japão. Como é que foi isso? Mia, eu vou tentar resumir. Vai uma live inteira só falando sobre isso. Ah, Vamos lá, bom, vamos lá. Realmente é muito louco, realmente uma metamorfose. Como a gente já conversou, mas as pessoas aí não sabem um pouquinho da minha história. Desde criança eu tinha uma paixão pela arte, né? Gosto da arte de um modo geral, mas me identifico muito com essa área das artes plásticas, com a pintura e tal. E mesmo antes de eu entender o que era ser uma artista plástica, eu criança, não sei te dizer exatamente quando, só sei que eu era muito pequena, eu queria pintar e jogar tinta na tela. Eu queria pintar uma tela bem grande. Eu pintava, né? Eu tinha meus cadernos, eu tinha. Minha mãe pintava tecidos com a gente desde muito pequenininha, e eu curtia muito aquilo. Eu não sei se eu vi em algum lugar. Hoje eu entendo que foi Deus que já tinha gerado isso dentro de mim. Hoje eu tenho esse uhum, entendimento. Mas desde muito pequenininha eu queria pintar as telas. Eu queria jogar tinta nas telas, expressar assim. Não tinha intenção, nem passava pela minha cabeça, como eu falei. Quando eu era criança eu não tinha ainda maturidade para entender direito o que era ser uma artista plástica. Então eu não tinha pretensão de ser famosa,
de ter reconhecimento, de ir para uma exposição. Não, isso não passava pela minha cabeça, não era o meu sonho, tá? Eu não me iludia com isso. Eu só queria pintar. Era só isso. Só que fui deixando passar, o negócio foi ficando ali, guardadinho. Eu confesso que eu tinha um pouco de medo das pessoas não levarem muito a sério, acabarem rindo de mim. Eu não comentava, não falava isso com ninguém. Acho que eu falava só com minha irmã, sei lá. Nem com os meus pais. E eu sabia que eles não poderiam, no momento, investir nisso aí. Então foi ficando para lá. Eu sempre envolvida com a arte, né? Tanto na igreja, na escola, participando de teatro, ajudando a fazer painéis, ampliando desenhos para as minhas amigas, fazendo os trabalhos de arte para algumas outras amigas e tal. Sempre procurei desenhar quando eu era criança. Eu tinha uma pasta onde eu desenhava vestidos. Então estava ali sempre envolvida com isso. Só que não investindo nas artes plásticas, enfim, né? Foi ficando, me tornei professora, e isso foi ficando cada vez mais escondidinho. Mas quando eu cheguei aqui no Japão, eu encontrei trabalhos fascinantes. Nas escolas japonesas, eles têm a possibilidade de escolher, né, numa determinada fase, eu não sei se é ensino fundamental ou seja no ensino, escolher se eles querem se especializar na parte de esporte, na parte de culinária, na parte de música, na parte de artes. Então, eles podem escolher uma dessas áreas aí para se desenvolver. Eles desenham muito bem, e eu fui ficando fascinada com aquilo. E eu me deparei com... Aqui tem umas lojas de Daiso, tipo o 99 aí, não sei se ainda tem, né, o 99 no Brasil. Tá mais caro, mas tá. Então, né, mas mais ou menos isso. Com materiais, com pequenas telas, tintas, pincéis. E um dia eu me deparei com aquilo e falei, nossa, tem isso aqui? Eu falei, eu vou comprar para eu poder brincar um pouco com isso, né? Aí foi voltando, comprei o material, ficou um tempo guardado, mas aí aquele desejo foi voltando, sabe? Foi voltando. E aí eu fui convidada na escola onde eu trabalhava na época para dar aula de artes, porque estava faltando professor de artes. E aí eu aceitei na hora, né? Então dava aula de português e arte. Desde que eu aceitei, não parei mais, né? Então, enfim. E aí comecei, né, fazendo as adaptações do conteúdo. Eu falei, eu vou pintar com essas crianças, eu vou pintar. E aproveitei que era baratinho, que essas telas tinham um valor bem assim, em conta. Comprei várias telas, as crianças compraram, fizemos um trabalho que ficou muito legal, fiz com várias turmas, fizemos uma exposição na escola, todo mundo gostou, eu me surpreendi, sei que eu voltei para casa muito feliz, muito feliz, agradecendo a Deus e tal, e aquele negócio veio como assim, de mim. Super e aí eu fui motivada. batendo papo com Deus. Vim super motivada, porque eu não esperava o resultado, nem a motivação dos alunos. Foi uma coisa muito louca. E aí eu voltei batendo papo com Deus, agradecendo, que tinha sido muito bom, muito legal e tal. Aí eu vou compartilhar algo assim muito particular, né? Que eu vim ali conversando com Deus, como eu já falei, eu sou cristã, minha vida se move dentro da minha fé, dentro daquilo que eu acredito. Eu sempre busco pedir direcionamento a Deus para eu tomar qualquer decisão na minha vida, inclusive a vinda para o Japão, né? Foi algo que onde Deus falou comigo, vai, né? Não fui eu que decidi, eu quero ir embora para o Japão. E aí eu conversando com Deus, falei assim, Senhor, eu queria tanto aprender as técnicas, eu queria aprender a pintar, porque sim, eu pinto, faço da maneira o básico que eu sei, da maneira como eu acho que tem que ser, eu olho as pinturas, eu comecei a tentar fazer algumas reproduções, ia para a internet, eu olhava uma técnica, às vezes eu deduzia, eu acho que é assim que faz, eu acho que é dessa maneira. E chegava muito próximo daquilo ali que eu esperava, ia tentando do meu jeito. E comecei a falar com Deus, eu queria tanto aprender as técnicas, né? Aqui eles pintam tão bem, só que ao mesmo tempo eu pensei assim, eu não tenho domínio do Nihongo, do japonês, né? Como que eu vou fazer um curso aqui? Eu não domino a língua ainda?
Não tem como. E ao mesmo tempo me bloqueei, falei assim, essa é o campeonato, Michele? Trabalhando igual uma louca, trabalho o dia inteiro, porque aqui não é só meio período, né? É o dia inteiro. Embora no Brasil eu também trabalhasse em 2 escolas, mas enfim, voltando aqui. Eu não tenho tempo, minha vida é uma loucura, é uma correria. Que horas que eu vou parar para estudar, que horas que eu vou parar para poder pintar, enfim, já colocando um monte de empecilhos. Empecilho, né? Eu falei assim, isso é só um hobby, essa altura do campeonato, na idade que eu tô, deixa quieto pra lá. Na hora, Deus falou no meu coração assim, você vai tocar corações. E eu ri. Eu me lembrei de Sara. Eu me lembrei de Sara na história, né, na Bíblia. Quando ela riu. Quando o anjo do Senhor falou para ela que ela teria um filho na idade que ela estava. Enfim, ela riu e eu ri também. Eu falei, Deus, mais um motivo para eu aprender a pintar, né? Como que eu vou tocar o coração de alguém assim? Uhum. E aí eu guardei. Toda vez que eu escuto essa história, eu choro, tá, gente? E eu falei com Deus, mas se o Senhor está dizendo, que assim seja, então me ensina a pintar, né? E eu fiquei com aquilo no meu coração, isso já era final de 2016. E eu comprei mais telas, então eu falei, já que eu vou pintar, eu tenho que pintar, Deus falou comigo, eu tenho que treinar. Então eu comprei várias telas e comecei a treinar. E nós teríamos um encontro de final de ano com um grupo de amigos da igreja, que a gente sempre se encontra. A gente se encontra, tem um momento juntos, e nós iríamos nos confraternizar no final de ano. Esses encontros eram na minha casa. E eles representavam minha família aqui. Como eu não poderia estar com a minha família no Brasil, né? Eles representavam a minha família aqui. Eu falei, eu não posso comprar um presente para todos. Eram, se não me engano, 15, quase isso. Né? Eu queria poder comprar um presente para todo mundo, mas não posso. Eu falei, eu vou presentear com uma pintura. E busquei algo que se relacionasse com cada um, com a identidade de cada um, sem que eles soubessem, não tinha comentado nada. E pintei uma pequena tela para cada um, embrulhei, coloquei um recadinho, embrulhei, coloquei na árvore de Natal, montei todo um ambiente e entreguei de presente. Eles ficaram tão surpresos, primeiro porque eles não sabiam que eu gostava de pintar. Segundo, porque eles ficaram fascinados, porque eu busquei algo que realmente fizesse sentido para eles, né? E terceiro, o carinho, a preocupação, o cuidado, o gesto. Então eles ficaram muito emocionados, ficaram tocados. Então ali eu já fiquei satisfeita. Eu falei, então é isso. Então eu tenho que já pintar. Toquei corações. Exatamente. Eu falei assim, então é isso. Então eu tenho que pintar para poder presentear as pessoas, levar um pouquinho de amor, um pouco de Deus, um pouco daquilo que eu acredito. Então eu falei, é isso. E já fiquei satisfeita. Que eu estava pintando. Só que, conforme eu estava fazendo os trabalhos na escola, e a gente sempre participa de várias atividades na comunidade, pela prefeitura, tem sempre algum trabalho que está sendo exposto, a escola sempre está interagindo. Quando foi no início de 2017, a minha diretora chegou assim, eu recebi uma proposta para participar de uma exposição, para poder pintar. Não sei te dizer exatamente como que é. Eu estava numa reunião, o rapaz chegou, me perguntou se eu queria participar, ele falou que era pintura. Como eu sei que você gosta de pintura, eu só pensei em você, eu falei que sim. Só que eu nem sei direito como que é, do que se trata, depois eu tenho que conversar direito com ele. Eu falei, tá bom, né? Vamos lá. Aí ela falou assim, olha, são 4 telas. São 4 telas, sendo que uma é sua e as outras 3 dos seus alunos. Você pode pintar o que você quiser, não tem um tema específico, porque geralmente tem um tema específico para essas exposições da prefeitura, né? Eu falei, uau! Eu falei assim, então é mais uma oportunidade aí para eu poder expressar o que Deus está colocando no meu coração. Tá, já comecei a pedir a Deus, sem saber do que se tratava a exposição. Comecei a pedir a Deus, a orar para me dar direcionamento, para me dizer o que eu tinha que pintar naquela tela. Michele, pouco tempo depois minha diretora vem e me fala, então, é uma exposição, nós fomos convidados
a participar de uma exposição com um grupo de artistas contemporâneos japoneses, e é no Museu de Arte Nacional em Tóquio. Hã? Museu de Arte Nacional em Tóquio. Eu não sabia se eu tremia, não sabia se eu chorava, e o medo e um monte de coisas. Eu falei, Deus, como assim? Museu de Arte Nacional em Tóquio, não é ali na prefeitura da cidade? É na Cova dos Leões? Exatamente, exatamente. E junto com artistas japoneses. Eu falei, meu Deus. E aí que eu intensifiquei minhas orações. Pedi meus amigos, pedi para todo mundo. Gente, ora por mim. Ora por mim aí. E comecei a pedir a Deus para que fosse gerado no meu coração. E, Michele, foi muito louco. Foi muito louco porque realmente Deus gerou algo no meu coração. A primeira tela é Cristo é Paz. O que Deus me trouxe é assim, não só algo particular, mas algo que Ele me falou assim, para falar para a nação japonesa. Embora a gente esteja vivendo um caos, não só externo, mas também interno muitas vezes, né? Mas em meio a todo caos, independente de qual ele seja, Cristo é a nossa paz. Ele falou assim, diga que eu sou a paz que o mundo precisa. Então, eu pedi a Deus, Senhor, como que eu vou expressar isso? Né? Como que eu vou colocar isso numa tela? É isso que eu preciso. Então, eu comecei ali a pedir a Deus um direcionamento. E foi lindo como Deus me apresentou as cores. É uma tela abstrata. E eu falei para Deus, Deus, o que eu gosto é do abstrato. Como que as pessoas vão conseguir entender, sabe? Como que eles vão gostar, como eles vão entender? E Deus falou novamente comigo, pinta para mim. Só expressa aquilo que você está sentindo. Faz o que está no teu coração, que do resto eu cuido. E realmente foi assim. A partir dessa tela, nós fomos como convidados, né, neste primeiro ano, em 2017. Um dos responsáveis pela exposição, que hoje é meu amigo japonês, Watanabe Sanji, ele é meu amigo pessoal. Ele já está há mais de 30 anos nessa exposição. E ele ficou tocado, ele ficou emocionado, e é muito difícil um japonês demonstrar emoção e sentimento, principalmente diante de estrangeiros. E esse japonês chorou. E ele falou assim para mim, eu não conheço a sua fé, eu não entendo ainda, não conheço o seu Deus, mas eu sinto o que você vive através da sua tela. E aí ele foi atrás de mim, né? Depois que terminou a exposição, ele foi atrás de mim, me procurou e me convidou para participar de outras exposições. E ele falou, eu quero que você participe no ano seguinte, no próximo ano, só que não mais como convidada, agora eu quero você como artista plástica. Só que para eu ir como artista plástica, além de pintar, de pagar por uma inscrição, eu ia passar por uma avaliação. Não bastava eu pagar para estar lá. Eu precisava ser aprovada. Eles precisavam aprovar a minha tela para que realmente ela pudesse participar da exposição. E foi muito louco, foi mais um processo. E, novamente, a minha tela foi aceita. E eu pedi para ele, eu falei assim, então, por favor, me ensina as técnicas. Você está há muitos anos e você é um profissional, me ensina as técnicas. E ele falou assim para mim, Michele, técnica, qualquer um que estude pode utilizar. Basta estudar. Técnica qualquer um pode ter. Só que expressar o que vive, a emoção que eu sinto quando eu vejo a sua tela, não tem técnica que consiga passar. Verdade. Ele falou assim, eu preciso de uma fotografia, de uma imagem, de algo para eu poder representar. Ele falando para mim, eu preciso de algo para poder me inspirar, de uma imagem, de um lugar. E levo dias, meses para poder pintar. Ele falou assim, você expressa o que você sente. Você não precisa de uma imagem, de uma fotografia. Você expressa aquilo que Deus gera no teu coração. E você pinta rapidamente. Ele fica impressionado. Você pinta rapidamente. Então, a partir disso, dessa primeira exposição, desse contato, dessa conversa, eu continuei expondo.
Então, hoje eu participo desse grupo, dessa associação. Por enquanto, sou a única brasileira no meio de tantos japoneses. Japoneses bem mais velhos do que eu, sabe? Com muita experiência. E é muito louco, porque através das minhas telas eu posso levar um pouco do amor de Deus. Eles têm curiosidades e se sentem tocados. E como eu disse, esse japonês que abriu as portas para mim se tornou um amigo, tem me incentivado, tem me ajudado, sabe? E tem me levado para outras exposições. Eu conversei com você no mês passado, no mês retrasado. Eu participei de uma exposição numa galeria em Ginza, que é assim, lugar top dos tops em Tóquio, sabe? É elite em Tóquio. Não é qualquer bairro, é elite, sabe? E ele falou assim, vamos para uma exposição em Ginza. Eu, oi? De novo, sabe? Eu falei, Oi? meu Deus! E dessa vez não foi junto com vários outros, foi só junto com ele. Então eu venho participando de várias outras exposições, né, junto com ele, com essa associação. E o melhor de tudo, cada tela que eu pinto e que tem uma história, e que eu expresso aquilo que eu vivo, aquilo que eu passo, aquilo que Deus gera no meu coração, eu tenho um retorno das pessoas, sabe, me falando do quanto foram tocadas. Eu tenho telas onde pessoas vêm para mim, já vieram chorando e falando, nossa, como Deus falou comigo através daquela tela, como eu sinto Deus através dessa tela, como eu fui tocado através da sua tela. E eu não pinto por encomendas, assim, pinta tal coisa para mim? Eu falo, não, eu pinto aquilo que eu sinto. Se a pessoa tiver interesse, aí leva a tela, sabe? E eu tenho encomendas. Eu tenho encomendas de telas. Encomendas no escuro, né? A pessoa, o que você fizer, eu quero. Exatamente, eu tenho encomendas no escuro. Eu falei, gente, você não sabe nem... Não, eu sei que vai vir algo de Deus. Eu sei que sua pintura é diferenciada. Então, é isso que eu tenho vivenciado. Algo, assim, resumindo, né, a história, porque tem muita história aí. Tenho vivenciado essa loucura. E foi realmente o que Deus falou comigo. Você vai tocar corações. Os comentários aqui estão sendo: você é ungido pelo Espírito Santo, Deus usa os eleitos para demonstrar o seu amor. A Angélica, sua irmã, falou: papai está aqui todo emocionado, sendo tocado mais uma vez. Aí a minha mãe botou: live linda, mostrando o grande poder de Deus em nossas vidas. Sim. E era essa história que a gente conversou. A Juliana botou aqui: Deus é perfeito. Ele é. Eu só vivo tudo isso por ele. Não é mérito meu, não é porque eu sou uma artista plástica, porque eu posso. Não. Tudo ele. E isso aí é muito interessante o que você falou, Michele, porque a gente que se sente tocado, né, tanto por qualquer tipo de arte, eu estava falando isso hoje, que a arte ela nos mostra muitas coisas, a cultura nos mostra muita coisa, a cultura nos dá ânimo na alma para a gente aprender, para a gente estudar, para a gente trabalhar, né? Ela dá um respiro que nos move também, né? E a cultura vindo de Deus nos move ainda mais, né? E eu como escritora também, eu não tenho aquela... Quando fala assim, quer participar de alguma coisa, o tema é livre. Beleza. Agora falar assim, não, você tem que fazer tal coisa, aprender técnica de como escrever uma poesia. Eu fiquei assim, gente, eu não consigo aprender isso. As coisas vêm também em 10, assim, 1 minuto a poesia está pronta, em 1 minuto a poesia está ali, que é o sentimento aflorado. Não é aquela poesia que eu fico ali uma semana, já pensando em métrica e pensando não sei o que, não vai sair nada. Não vai sair, porque não vai ter sentimento naquilo ali. Né? Exatamente. Então eu também nunca fiz esses cursos porque eu sempre imaginei assim, gente, eu não vou conseguir fazer, eu tenho que fazer quadradinho, tudo direitinho, dentro da métricazinha. Nunca consegui pensar nisso também. No início, desculpa, te cortei. Não, pode terminar, que aí eu ia vir com outra pergunta. No início, isso para mim foi um pouco difícil,
sabe? Eu aceitar, eu entender. Embora Deus Aham. tivesse falado comigo, mas foi tudo muito rápido, muito louco. E eu falava, gente, eu tô no meio de artistas profissionais de muitos anos e eu não estudei, eu não tenho essas técnicas, será que eles vão gostar? E ficava com aquele sentimento, né? Só que até nisso Deus tratou muito comigo e falou assim, pinta pra mim, não se importa, pinta pra Nossa. mim. Que Agrada meu coração. responsabilidade O também, resto, né? lógico, lógico. Mas era Pinta pra mim, assim, pra Deus, eu fico assim, gente, e agora? Nada é tão bom pra ele, não, exatamente. nada é. Mas assim, Deus quer, como um pai de amor, que ele nos conhece, conhece aquilo que ele colocou no nosso coração. E ele quer que a gente faça o nosso melhor para ele de todo o coração, né? Então é isso que ele quer, a nossa adoração. Então a minha pintura é uma maneira de adorar a Deus, de agradar o coração dele. É o que eu falo para as pessoas. Eu não pinto com a intenção de pintar uma tela para uma decoração de um ambiente. Embora eu fique fascinada com muitos trabalhos, né? Eu não estou aqui desdenhando, desmerecendo de maneira nenhuma. Até porque, como eu falei, por muitas vezes eu tive dificuldade com alguém me chamando de artista plástica, sabe? Eu não me achava digna de ser chamada de artista plástica. Eu vejo trabalhos fascinantes, fico assim, nossa, sabe? Um dia eu chego lá. Uhum. Mas Deus falou pra mim, você é uma artista plástica, você é a minha artista plástica, você pinta pra mim, você me adora com suas pinturas. Então, o meu foco, a minha intenção, minha preocupação não é com uma técnica perfeita. A minha preocupação é expressar aquilo que eu vivo, aquilo que eu sinto, aquilo que vai agradar o coração de Deus. E através dessas pinturas, eu tenho podido me comunicar com os japoneses. Eu não tenho, embora eu esteja aqui já há 6 anos, eu não tenho o domínio da língua Da japonesa, eu não língua. consigo conversar fluentemente com os japoneses, sabe, para expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. E através das pinturas eu tenho tido a oportunidade de expressar esse amor. O próprio japonês falou isso para mim. Através da pintura você consegue expressar o que você vive, o que você sente, isso tocado muitos japoneses. Então minha missão é A essa. arte tem. A arte, ela se demonstra assim, né? Independente de língua. E Deus também, assim, independente de língua. A gente vê o quanto Exatamente. que quando Deus quer, a gente pode ter a nossa vida como uma torre de Babel, em que ninguém vai se entender porque não quer chegar a Deus, Sim. ou como Uhum. Pentecostes, em que todo mundo vai falar a mesma língua, independente de onde estiver, né? Então, a arte tem muito disso, Sim. de tocar independente da fala que a pessoa tem, né? Da língua. Sim, E sim. aí, o que você vê quando você vê o desenvolvimento de um aluno evoluindo com seu toque de professora? E o que você vê quando você toca as almas e os corações com as suas telas falando de Deus? Isso é perto? Então, eu fico muito fascinada quando eu vejo um aluno conquistando seus objetivos, eu vejo o sucesso deles, alcançando lugares altos, sabe? Construindo a carreira profissional, construindo a família. Isso me dá um prazer, uma satisfação, sabe? Eu tenho um retorno, muitos alunos me mandam mensagem, me agradecem, às vezes agradecem por uma palavra, por um incentivo, por um abraço, coisas que às vezes nem eu lembrava, que eu nem tinha percebido quanto aquilo fez um diferencial na vida de alguns alunos. Alguns alunos falavam, professora, nossa, eu consegui porque você me incentivou, você não desistiu de mim, hoje eu sou professora porque você me incentivou, me inspirei em você. Então, isso é muito gratificante. Isso é muito, muito Uhum. gratificante quando eu posso, porque eu falo com os meus alunos sempre assim, a minha preocupação não é numa formação profissional. Eu quero que ele seja um bom cidadão, eu quero que ele seja uma boa pessoa para a sociedade, para a família. É isso que eu quero, que ele tenha Sim. valor. Não é só aprender o português, não é só aprender a literatura, não é só desenhar ou pintar, mas que tudo isso faça diferença na pessoa, né, no Uhum. caráter. Então eu sempre procurava conversar, buscar experiências, várias situações, dedicar tempo para fazer diferença na vida desses alunos. E é lógico,
No meio do caminho a gente falha, no meio do caminho a assistência para todo mundo. Mas quando eu vejo que de alguma maneira eu pude positivamente ajudar algum aluno, mesmo que tenha sido um pouquinho, isso me dá uma gratidão muito grande. Uma gratidão muito, muito, muito grande. Só que quando eu consigo me apresentar Deus para alguém, fazer com que alguém, e eu vivenciei uma experiência entre tantas, mas tem uma que me marcou muito, que eu me emociono de lembrar. Eu tive um aluno no ensino médio, hoje ele já voltou para o Brasil, e que eu tenho um amor, um carinho muito grande por ele, e ele dizia que ele não acreditava em Deus. Eu não acredito em Deus. E ele sabia que eu era cristã e ele ficava me desafiando, não com a intenção de me ofender, de me ferir, nada disso. Mas ele jogava ali aquelas conversas, gostava de debater comigo e tal. E a gente tinha uma conversa, um debate ali sadio, sabe? Sem ofensas, um respeitando o outro. E ele vinha com ciência, querendo falar um monte de coisas. E eu ali com a maior paciência, conversando, e gerando isso nele. E quando chegou a época de eu sair da escola onde eu trabalhava, que eu dava aula para ele, eu ia para uma outra escola, eu tive uma conversa com ele e falei, olha, de tudo que eu pude te ensinar, gerar no teu coração, se eu pudesse escolher apenas uma coisa, o que eu quero, o meu desejo, é que você se permita conhecer a Deus. Se permita, pelo menos, né, ter uma experiência. Pergunta para Deus, Deus, você realmente existe ou minha professora tá louca? Ou ela tá doida? Né? Eu falei assim, eu não posso falar se eu gosto ou não de sorvete se eu não provar esse sorvete. Mas eu preciso me permitir. Então, se permita conhecer a Deus. Pergunta para ele. Se você acha que ele não acredita, vai ficar por isso mesmo, você não vai obter resposta, ele não vai falar com você e você não vai perder nada com isso. Mas você também está se permitindo, tem o outro lado de você poder realmente entender que existe um Deus que te ama, um Deus que se importa, esse Deus que a sua professora doida fala. E ali a gente conversou durante um tempo, eu falei algumas coisas e tal. E passou, eu saí, a gente se despediu, enfim. Depois de um tempo, a mãe dele me manda um texto enorme, agradecendo e querendo me ver, porque o filho dela estava sendo tocado e tal, que não sei o quê. Passou mais aquilo já me deixou muito feliz. Passou mais um tempo, nós tivemos um encontro das escolas num desses eventos da prefeitura. E quando ele me viu, ele já veio feito um louco, ele mais alto que eu, já veio feito um louco. Me abraçou chorando. E falou assim, professora, você conseguiu. Eu tive uma experiência com Deus. Aquilo para mim foi uma das melhores coisas que eu poderia ouvir. Porque, é lógico que eu não estou aqui para poder obrigar ninguém a acreditar. De maneira nenhuma eu posso forçar alguém a acreditar e a querer viver uma experiência com Deus. Né? E eu sempre procuro respeitar aquilo que as crianças acreditam. Mas eles têm curiosidades, eles me perguntam e eu expresso aquilo que eu vivo, aquilo que é bom para mim. Se é bom para mim, eu quero compartilhar. Eu jamais vou te obrigar. Se você estiver aberto, se você quiser, eu vou compartilhar esse Deus que eu amo, que eu sigo, que me faz tão bem. Né? E para mim, esse amor de Deus vale mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que o amor de Deus pode transformar qualquer pessoa, pode transformar caráter, entende? Pode trazer cura, além de tudo, de trazer salvação, mas o amor. Então, eu ver um aluno formado profissionalmente, eu ver um aluno com uma família, isso para mim é muito gratificante. Mas eu poder levar o amor de Deus para as pessoas e essas pessoas realmente conseguirem ter um encontro com Deus, eu ser um instrumento, não é porque não sou eu quem faço, não sou eu que transformo, eu sou só um instrumento nas mãos de Deus, sabe? Mas eu poder ser usada por Deus para levar esse amor, para refletir esse amor e ver que alguém foi tocado, para mim isso não tem preço. Seja através
da sala de aula, seja como professora, seja através da pintura, seja numa conversa, independente, sabe, no meu dia a dia. Isso para mim não tem preço, não tem nada que se compare. Nossa, eu acho que aí você já. Engraçado, você falou que o aluno vinha com a ciência, você ia com a paciência. Na verdade, você ia com a pai ciência. A É, ciência de Deus, Pai, para sim, falar com eles e conseguiu realmente tocá-los, né, dessa forma. sim. Tem várias pessoas aqui batendo palminhas, botando mãozinhas de oração. A Angélica falando é um amor incomparável, incondicional. O Douglas dando boa noite. E eu queria agora, já que a gente está assim, nós estamos com 5 minutos, né? Oh, Foi meu uma Deus. conversa Nossa, muito deliciosa, rápido. muito rápido. E assim, quando você veio ao Brasil, nós sentamos para tomar um café de 10 minutos, nós ficamos acho Sim, que 3 sim. horas conversando, né? E, Foi muito e a bom. gente não parava, e eu me Verdade. emocionei naquela vez com a sua história, e a gente se identifica muito porque nós somos pessoas sensíveis, não temos só o mesmo nome, nós temos a sensibilidade também, Sim, sensibilidade da arte, da paciência, do amor a Deus, da, dessa sensibilidade toda mesmo da gente querer levar coisas boas para as pessoas. E a gente sabe como Deus toca, a arte toca, e a cultura toca, e a gente quer sim, mostrar para as pessoas que é possível, né? Em meio a tudo isso, né? sim, A paz vem de Deus, né? sim. E é o mais importante, mesmo no meio do tumulto, a gente faz essa metamorfose porque nós somos filhos de Deus, estamos aí para encarar tudo e seguir em frente. Eu vou deixar você deixar uma mensagem para o pessoal, porque depois eu tenho uma mensagem para você. Uma mensagem para os Tá. professores, pais e alunos. E quem está nos assistindo também. Bom, vou tentar deixar assim, então uma mensagem no âmbito geral, né? Como já deixei claro aqui, eu confio muito em Deus, no amor de Deus e no cuidado dele. Então, o que eu gostaria de deixar é que quem ainda não se permitiu, que se permita vivenciar esse amor, sentir esse amor que é genuíno, que é verdadeiro, e entender sua identidade nele, tá? Porque Deus nos deu uma identidade, Deus nos formou, nos gerou e deu uma identidade para cada um. Que a gente consiga viver quem nós realmente somos, quem Deus sonhou para mim, para que eu seja, né? Então, que hoje com a mídia, com tudo que tem sido colocado, as pessoas muitas vezes se deixam influenciar, querem viver daquelas aparências, viver uma realidade que não é a sua e acaba se frustrando, não vive realmente os seus sonhos. E não é porque fulano tá lá ou tá aqui que é melhor ou que é mais feliz, existe muita aparência. Mas independente de onde Deus te colocar, viva quem Deus te chamou para ser. Porque você tem valor dentro daquilo que Ele sonhou para você. E você vai ser feliz a hora que você realmente entender essa identidade. Tem um pai que te ama, que cuida de você, mesmo que todos digam que não, mesmo que muitas pessoas desacreditem, o que mais importa é você entender que você é amado, que você é cuidado, que tem um pai que se importa, que ele está com você e que tem algo lindo para a sua vida. Então confie nesse amor e viva quem Deus te chamou para ser. Nossa, que lindo, que lindo. E é isso mesmo. A Elisete acabou de botar aqui que Deus continue lhe utilizando como instrumentos para falar do seu amor. Amém. E Amém. você falou, parecia que você estava lendo o que eu acabei de escrever antes de começar a live, que eu tenho que liberar a minha coluna da revista hoje, né? Era para eu ter desde cedo. E eu estava falando sobre a felicidade, a liberdade de ser feliz. Porque a grande felicidade é você poder escolher o caminho que lhe faz feliz, né? Porque a Sim. mídia tá aí para te mostrar que tem que ser assim, você tem que ser magra, você tem que ser, o cabelo tem que ser assim. Uhum. Não, você tem que ser resistência, seu cabelo tem que ser assado.
E se eu Sim, quiser, se a minha felicidade for escolher o que me faz bem, o que me faz sim, feliz, eu não tenho que viver o que me moldam, né? E sim o que Deus toca em mim para eu ser, porque eu sou dessa exatamente, forma. Ele me fez assim. exatamente. E se eu quiser hoje andar de Uhum. chinelo e meia, e amanhã eu posso botar um salto alto, não é por isso que eu não sou a mesma pessoa. Né? Hoje eu Sim, tô com o cabelo exatamente. mais cacheado, mas eu adoro cabelo liso também, gente. Qual o problema? Sim. Né? E isso que você. Eu tenho trazido Cora Coralina com mensagens para pessoas especiais, como você aqui hoje. E para cada professor eu escolhi uma parte, uma poesia de Cora Coralina. Para você é assim: procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Cora Coralina. Ah, eu gosto muito dela, dos textos dela são maravilhosos. E realmente é isso, Maravilhosa. Mi. Muito obrigada por esse carinho, por essas palavras. E realmente, a gente tem que se mover com fé, com amor, com bondade. E quando a gente tem essa identidade, entende quem é Deus, e a gente entrega nosso coração para Deus, Ele vai gerando tudo isso em nós. A gente passa por Verdade. essa metamorfose. Verdade. Realmente é isso que acontece. Quando a gente se permite ter um coração segundo o coração de Cristo, Ele vai transformando a gente gradativamente. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais essa transformação vem acontecendo. Ele vai enchendo a gente vai passando por esses processos que nos transforma, essa metamorfose. E Ele nos dá essa meta de voar, de ser livre, porque nele a gente é livre. E foi isso que Ele falou para mim. Em mim você é Verdade. livre para viver quem você é, não o Verdade. que as pessoas querem que você seja, não o que a mídia quer Verdade. que você seja. Seja quem eu te chamei para Verdade. ser, seja livre. Isso aí. E quem está aqui hoje, que quer saber mais da Michelle, quer ver as telas dela, quer ver essa metamorfose dela, segue ela lá, né? E quem está aqui vendo a Michelle, que quiser me seguir também, é só clicar aí e me seguir. Isso aí. Tem como adquirir meus livros também pelo direct, quem quiser. O meu canal é Michelle Carvalho Escritora, também no YouTube. E na segunda-feira vai ter o Metamorfose, que ia ser ontem, mas a nossa psicóloga teve um problema pessoal e não pôde estar. Vai ser segunda-feira falando sobre os desafios que podem ocorrer na vida dessas crianças que estão enfrentando uma pandemia. Então, é isso. Hoje estivemos aqui com essa estrela internacional, gente. Minha xará internacional. Ai, muito obrigada, Mia, Mi. Muito muito obrigada mesmo. obrigada, muito obrigada. Foi um tempo muito gostoso, muito precioso. E você falou sobre as redes sociais, eu já vou contar aqui para você um dos projetos, porque muitas pessoas têm curiosidade, querem conhecer, cada tela tem uma história, tem uma mensagem, as pessoas me Que perguntam, legal. eu não me canso de contar, mas assim, eu acabo ficando muito limitado e muita gente, e aquela tela, me conta, me conta, me conta, me conta, embora sejam abstratas, mas tem uma história. Então, em breve tem um projeto aí que daqui a pouquinho vai estar disponível para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais a respeito de cada uma das telas. Assim que estiver pronto, eu conto para você. Tá bom? Então, gente, tem que seguir ela no Instagram, porque aí vocês vão ver, tá bom? Em breve. E em breve, em breve. E também, agora eu até lembrei quanto a isso, que a revista Entre Poetas e Poesias, que é um site Entre Poetas e Poesias, eu daqui a pouco, saindo daqui, vou liberar minha coluna lá. Então, mais um lugar para a gente se encontrar pelas redes aí, tá bom? Gente, muito obrigada a todos que ficaram, que voltaram, que a internet caiu, mas foi ótimo, porque olha como a imagem está perfeita quando ela falou de Deus. Isso Né? é obra, só isso. Né? Obrigada, gente. Obrigada, Mi. Obrigada, gente. Beijo. Um beijo grande para Obrigada pelo vocês. carinho, tá? Beijo. Beijo para todo mundo. Beijo.